Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 19 de julho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Maior vexame militar de Vladimir Putin. A derrota humilhante dos russos na Crimeia, na península da Crimeia. O regime ditatorial de Vladimir Putin assiste impotente ao colapso total de seu maior símbolo de invasão, com a destruição sistemática da infraestrutura russa na península da Crimeia. As forças ucranianas pulverizaram a logística dos russos, expulsaram a outrora orgulhosa frota do Mar Negro e transformaram a península russa ocupada em uma armadilha mortal. Assista esse vídeo avassalador até o final para ver justamente como está indo esse desmoronamento completo da máquina de guerra da Rússia, que não é o que eles mesmos apregoavam. Inscreva-se no canal, você que gosta da verdade, que não é inscrito. Deixe o like, peço a todos que deixem o like, vocês que estão assistindo, aquele like guerreiro, esmagador. E comentem e compartilhem agora mesmo este vídeo para que mais pessoas tenham acesso à verdade dos fatos acontecidos no teatro de operações da Ucrânia, no caso desse vídeo na Península da Crimeia. A Crimeia se torna o calcanhar de Aquiles da Rússia. A Península da Crimeia, que servia de orgulho à base geopolítica para a tirania da Rússia, desde a invasão ilegal em 2014, ruiu por completo. A estratégia implacável e cirúrgica da Ucrânia desmascarou a incompetência russa e transformou a península em uma zona de extrema vulnerabilidade. Relatórios da revista The Economist, publicados na própria revista, confirmam que o isolamento total imposto pela Ucrânia encurralou o governo da Rússia em uma posição de total fraqueza. Os drones com tecnologia avançada da Ucrânia caçam e destroem sem parar todas as estradas, ferrovias e pontes que dão suporte aos russos. O que for para a máquina de guerra da Rússia que esteja circulando ali, ele é imediatamente destruído. Logo aparece um drone e ataca. De acordo com dados oficiais da Organização Internacional ACLED, os ataques ucranianos explodiram em intensidade e volume nos últimos tempos. Das 692 operações militares de grande impacto lançadas contra os russos desde 2022, mais da metade esmagadora aconteceu agora nos últimos 12 meses, ou seja, os últimos 6 meses de 2025 e agora até a metade do ano de 2026, os primeiros 6 meses, né? Já estamos na metade do ano. Aliás, já deixamos a metade do ano, já estamos em julho, né? Já estamos indo para a segunda metade, o tempo está voando, minha gente. A ponte da Crimeia tornou-se o maior pesadelo dos generais de Moscou, sendo fustigada constantemente pelo poder de fogo da Ucrânia. Cruzar esta estrutura hoje da ponte de Kerch, né, significa uma missão suicida para qualquer veículo de carga pesada ou comboio de combustível da Rússia. O tráfego de caminhões está totalmente proibido pelos próprios russos, que apresenta graves rachaduras estruturais devido ao avanço tecnológico ucraniano. O bloqueio absoluto imposto pela Ucrânia cortou em definitivo as linhas de suprimento marítimo que eliminavam as hordas russas, né? Essas hordas criminosas russas. E isso agora recente, né? Com a destruição de mais de uma centena de navios que estavam carregando e se preparando para levar combustível e mercadorias para o exército russo na península da Crimeia. A outrora temida frota do Mar Negro da Rússia foi escorraçada de sua base histórica em Sevastopol, sob o medo de destruição total. Essa fuga humilhante para os portos distantes provou que a Rússia perdeu a capacidade de ditar as regras nos mares da região. No dia 13 de julho próximo passado, o pânico generalizado na Rússia paralisou a navegação do Mar de Azov, né? Bloqueou 1/4 de suas próprias exportações. As forças de ocupação russas na península estão consumindo desesperadamente os seus últimos estoques de emergência de comida e de combustível. Eles ainda têm combustível, mas não estão se mexendo para usar apenas em casos de necessidade.
O reabastecimento russo tornou-se lento, caótico e completamente inútil frente aos ataques fulminantes promovidos pelos combatentes ucranianos. O caos logístico forçou os russos que foram trazidos depois de 2014 pelo ditador da Rússia. Eles estão estocando suprimentos básicos e enfrentando madrugadas inteiras em filas humilhantes nos postos, na esperança de que alguma gasolina eles recebam, mas, no entanto, está proibido, eles não estão recebendo. O que está funcionando lá é o câmbio negro, que eu acho que eles estão tirando dos estoques, estão vendendo a gasolina do exército da Rússia naquela região, segundo fontes que não são identificadas e dizem isso. Eles foram até fotografados, soldados levando combustível em galões para os compradores. É um preço exorbitante. Apenas no mês de junho, a organização ACLED registrou mais de 100 ataques diretos da Ucrânia contra o coração da infraestrutura russa. As refinarias e redes de distribuição de combustíveis da Rússia estão sendo reduzidas a cinza, evaporando o dinheiro do Kremlin. A falta severa de derivados de petróleo gerou um cenário de desespero popular da Rússia que não se via desde o colapso da União Soviética, a famigerada URSS. A humilhação de Vladimir Putin aumentou ainda mais, porque a Rússia começou a perder territórios conquistados por eles depois de 2014 pela primeira vez em anos. Dados reais apontam que entre fevereiro de 2022 e 13 de julho de 2026, o número de soldados russos eliminados passa de 610 mil homens, né? Soldados, só tem homens combatendo no exército da Rússia, enfermeiros também, só homens, ao contrário da na Ucrânia, né? Que tem mulheres combatendo, médicas, homens e mulheres de uma maneira geral, inclusive na logística formada pela Ucrânia. Então, e é um número muito grande, né? Na média, a cada 8 russos que morre um ucraniano. Esta carnificina militar representa a perda trágica de até 2% de toda a população masculina russa apta para o combate no território russo. Isso é terrível, né? É terrível isso, vai ter consequências demográficas muito grandes no futuro da Rússia. Enquanto o centro CSIS é americano, ele aponta, ele faz a mesma coisa que faz o ISW. Aponta que a Rússia recruta 27 mil homens por mês no máximo, a Ucrânia elimina aproximadamente 35 mil russos no mesmo período. Com as rotas da Crimeia bloqueadas, repor essa quantidade massiva de baixas e armamentos tornou-se uma missão impossível para o exército russo. Ou seja, se analisarmos no médio prazo, não diria nem a longo prazo, o exército russo está diminuindo de tamanho no teatro de operações da Ucrânia. E o fim do conto de fadas, né, de Vladimir Putin. Na realidade, ele começou essa guerra já em 2014, invadiu a península, invadiu a Donbass e contava conto de fadas até lá, até 2022. E continuou contando. Não sei se ele acredita nisso. Acreditar ele não acredita, é um mentiroso, né? E os ataques implacáveis de drones da Ucrânia e o desabastecimento, agora que é crônico, transformam o turismo da Crimeia em uma piada de mau gosto. É o conto de fadas virou pó, né? O conto de fadas que virou fumaça. Falta tudo. Para o ditador Vladimir Putin, a perda do controle da península representa o maior fracasso político e militar de sua biografia. O slogan propagandístico, eles falavam em russo assim, Krem nash, né? Ou seja, a Crimeia é nossa, né? E foi usado exaustivamente de 2014 até mais recentemente, né? Agora pararam de falar isso. Era para inflar o ego dos russos, o ego nacionalista, desde 2014. Virou agora sinônimo de vergonha que os russos querem acabar com essa guerra. Krem nash, né? Isso é em russo. A frase que antes dominava as redes sociais e os canais estatais de Moscou, outdoors, etc., foi sepultada pela realidade dos bombardeios ucranianos.
A falsa promessa do ditador que acredita em contos de fadas para uma guerra, de que a Rússia havia desafiado o Ocidente e recuperado o poder imperial russo soviético, desmoronou diante dos olhos do mundo. O teatro montado pelo Kremlin para apagar o fantasma do colapso soviético foi estraçalhado pela determinação do exército da Ucrânia. A Crimeia deixou de ser o destino de férias prometido por Moscou para se tornar um cenário de caos, explosões de mudança e fumaça preta. A destruição provocada pela tecnologia ucraniana cortou a energia elétrica, acabou com os combustíveis e isolou os invasores russos. O custo de vida na região explodiu, provando que o guarda-chuva de proteção militar da Rússia é uma completa ilusão. As filas de carros diminuíram unicamente porque os estoques de combustível comum para os cidadãos das Rússia zeraram. Não tem combustível para os civis. O pouco combustível que resta foi confiscado pelo regime para tentar manter tanques e blindados funcionando antes que sejam destruídos, porque serão destruídos pela Ucrânia. A Ucrânia provou ter superioridade tecnológica e coragem necessária para fazer isso, para esmagar de vez esses planos imperialistas do contador de conto de fadas mentirosos Vladimir Putin. A transformação da Crimeia ocupada, para nós finalizarmos, de um bastião militar em uma terra sitiada, confirma que a Ucrânia está fazendo a estratégia correta. Não cedeu a pressões nem dos americanos, né, que aliados meia boca, agora parece que vão ser aliados 100%, mas manteve-se firme, junto com a Europa, e continuou. Ao implodir o transporte russo e impor perdas brutais, perdas humanas brutais para a Rússia, inclusive perdas materiais, de material bélico, eles perderam muitos exércitos, em tanques de guerra, em outros equipamentos, helicópteros, aviões, etc. A Ucrânia arrasta o exército da Rússia para um beco sem saída. Ela arrasta ela para um buraco negro da onde eles não vão sair mais. A máscara de propaganda do Kremlin caiu. E o mundo agora testemunha a vitória inevitável da inteligência da Ucrânia e da capacidade do seu exército no teatro de operações. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem, façam seus comentários, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.